Boa noite. Eu queria saber o que tem desse lado que está faltando nesse aqui. Porque chegou e sentou todo mundo desse lado aqui, não sentou do lado de lá. Tá só a Catinha e a Isa ali, o pastor já deu moral e já sentou aí também, para ajudar na força. A gente estava lá atrás, o meio quase não tinha ninguém, só estava todo mundo naquela pontinha de lá. Eu falei, será que ele está cheio da unção? Porque chegou todo mundo naquela ponta de lá. Eu brinquei com ele, vou pedir todo mundo para mudar para o meio, mas o meio já começou a encher, então já vai ficar difícil. O curioso é que as pessoas sempre sentam no mesmo lugar. A gente não gosta de mudança. Exatamente. Que bom poder estar aqui hoje com vocês. Eu quero orar para a gente poder começar essa palavra. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Senhor, obrigada, Pai, por esta noite, por este dia. Senhor, que dia gostoso hoje para a gente poder ficar em casa. Ficar debaixo da nossa coberta, mas nós conseguimos entender que nós precisamos entregar o nosso melhor para Ti. Que nós precisamos estar aqui, Senhor, unidade, em comunhão, servindo, Te buscando e entregando, Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão. Espírito Santo, fale, Senhor, através de mim, que não seja eu, mas que seja a Tua palavra e que ela alcance, Pai, um solo fértil, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Hoje eu vou falar de um tema que há umas semanas atrás eu senti que o negócio estava pegando em casa e eu comecei a ler um livro que chama A Isca de Satanás. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Eu já li esse livro acho que umas 2 vezes, já ouvi ele mais umas 3 e vira e mexe eu vejo ele de novo porque eu preciso me revisitar. Porque não é fácil não, as coisas, né? E como ele falou muito comigo dessa última vez, em umas áreas específicas, eu queria compartilhar com vocês também, porque eu acho que também tem algo que Deus também trabalha conosco, através de nós também, para poder derramar sobre a igreja, né? Nós vimos a pastora Tati aqui na sexta-feira também, ela passou por um tempo que hoje, que na sexta-feira ela derramou sobre nós também, aquilo que Deus trabalhou na vida dela. E eu queria começar a ler com vocês Lucas 17. Nós vamos ler bastante versículo, então vocês não precisam se preocupar em procurar. Prestem atenção comigo, quem quiser anotar, porque a gente vai conversar na célula, né, sobre esse tema. Então, se vocês quiserem anotar para a gente conversar, e nós vamos ter mais tempo para poder falar sobre esse tema. E você depois poder estudar sozinho em casa também, se vocês quiserem, tá bom? Mas vamos me acompanhar por causa do tempo. O pastor disse que eu posso ir até 9h30, então acho que está de boa. É isso mesmo, pastor? Vamos terminar antes. Então, vamos lá. O Lucas 17, 5, coloca assim. E os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Quando a gente vê ali em Lucas 17, 5, os discípulos falando sobre isso, ali já estava mais ou menos no fim do ministério de Jesus. Então, os discípulos já tinham visto ali com Jesus muitos milagres. Eles já tinham visto mortos ressuscitar, surdos ouvirem, cegos verem. Eles já tinham visto muitos milagres. E mesmo assim, ele fala para Jesus, Jesus, aumenta a nossa fé. Gente, eu acho que se a gente visse esse tanto de milagre, eu acho que a gente já estava com a fé lá em cima, né? Mas eles falaram isso. E o que levou, na verdade, os discípulos a falarem sobre isso? Nós vamos colocar ali, um pouquinho antes, ai gente, alguém me ajuda. Hoje, gente, quando colocar a água, ajuda o pregador. Obrigada, pastor. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho antes, a 17, Lucas 17, 3. Que fala assim, acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Ô, gente, vocês já imaginaram isso? Alguém já viveu isso? Vive isso todos os dias? Que em casa, quando esse negócio aqui acontece, eu tenho vontade de jogar um na parede. Não sei se é só comigo. Estou sozinha, ótimo. Então, isso aqui, quando Jesus fala, aí dá para você entender por que é que os discípulos falaram aumente a nossa fé. Porque aqui ele está fazendo uma orientação.
que nós devemos perdoar aqueles que estão pecando contra a gente. E aí a gente entende o porquê dessa situação de aumentar a nossa fé. Quando a gente vê mais um pouco sobre isso, a gente vai ver ali em Lucas 17, um pouco mais acima, sobre o contexto dessa situação. Jesus está falando com os discípulos o seguinte: é impossível que não venham as ofensas. Então Jesus já começa a dizer para eles que é impossível que não venham as ofensas. E aí quando ele fala, olha, se o seu irmão vier contra você, fizer algo, você repreende, orienta, direciona, e se mesmo assim ele se arrepender, você perdoa ele 7 vezes no dia. Né? E ele fala sobre isso, sobre as ofensas. E quando a gente vai buscar essa palavra ofensa no grego, o significado dessa palavra é escândalo. No grego, essa é a palavra original de ofensas. E como que a gente pode descrever essa palavra no grego para ficar fácil, para que vocês possam entender? Vocês já viram uma ratoeira? Tem a ratoeirinha, pelo menos no Brasil, na minha época, a gente usava ratoeira. Né? Hoje é coisa mais chique, né? Um negocinho pretinho assim, né? Que você coloca. Na minha época tinha uma ratoeira. Também tem aquelas são armadilhas, né? Que ficam também na floresta também para poder pegar o animal. Elas são bem fortes, elas fecham assim, acabam quebrando a perna às vezes do animal. A gente pode entender escândalo como sendo isso, como sendo uma armadilha criada pelo diabo, aonde ele coloca ele no meio uma isca. Então a gente pode pegar aqui Jesus, sumiu a palavra. Do ratinho, da ratoeira. Quando a gente pega a ratoeira, a gente não coloca um queijinho ali em cima para o rato poder chegar e pegar? Então, quando ele é atraído por aquele cheiro, por aquele alimento, e ele pega no alimento, ele cai numa armadilha, ele fica preso ali. Conosco é a mesma situação. Quando Jesus fala sobre a ofensa e que ele coloca que o significado dessa palavra é uma armadilha, e que quando a gente se sente ofendido, a gente caiu numa armadilha e ficou preso, é a mesma situação no mundo espiritual como no mundo físico. Às vezes a gente não consegue ver o mundo espiritual, mas no mundo físico é exatamente isso às vezes que está acontecendo. Quando a gente vê ali Provérbios 18, 19, diz o seguinte: um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Gente, se você caiu na armadilha, se sentiu ofendido, o próximo passo é você criar uma fortaleza. E a gente já vê na história dos reis, a primeira coisa que eles faziam era construir fortalezas em volta da cidade, para poder proteger a cidade. E vocês acham que essas fortalezas eram pequenas? Eram frágeis? Não, nós temos uma fortaleza muito grande, que até hoje a gente tem acesso a ela, que são ali aquelas muralhas da China. Elas foram construídas para poder proteger um espaço da China. Gente, aquilo é imenso. Vocês não têm noção, ali você anda não sei quantas pessoas ali em cima. Tamanho a estrutura daquela fortaleza. Então não é qualquer um que consegue transpassar essa fortaleza. E quando ele fala em Provérbios 18, 19, que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Então a gente começa a construir muros no nosso coração, impedindo a reconciliação das pessoas. E a gente acha que nós estamos construindo muros para poder nos proteger. Só que no fim, nós estamos sendo aprisionados dentro daquilo que a gente acha que nós estamos sendo protegidos. Paulo também fala lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, o seguinte: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando a gente olha esse versículo, existe um versículo que fala que a nossa luta não é contra a carne, contra principados, mas aqui
Deus está colocando uma orientação muito específica. Quando Paulo passa essa orientação, ele está dizendo que é muito claro. Aqui é para destruir as fortalezas, anulando o raciocínio e toda a altivez. Quando a gente vê altivez, a gente vê que no fim todo mundo dobrará o seu joelho. Não tem como no fim. E aqui, quando a gente pega essa situação, gente, da onde que vem o raciocínio e os pensamentos? Vem daqui, ó, da nossa mente. Tudo vai estar aqui, na nossa mente. Então, quando a gente olha a situação, nós estamos fazendo o quê? Contrário à vontade de Deus, que Ele para destruir fortalezas, anulando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, essa fortaleza já começa a criar uma situação que ela se levanta contra o conhecimento de Deus. Jesus disse que muitos se ofenderiam. E a gente odiaria uns aos outros. Porque quando a gente fica ofendido, a gente não começa a gostar mais daquela pessoa. A gente já começa agora a ficar com o coração fechado. Esses muros mudam o foco do nosso coração. Quem vivia antes para dar, agora começa a viver para se proteger. Quem conhece o Mar Morto, já viu, ou pelo menos já estudou um pouco sobre o Mar Morto, a gente vê que o Mar Morto é um lugar que ele só recebe, ele não dá. Tudo aquilo que entra no mar morre. Diferente do Mar da Galileia, que quando as montanhas têm um degelo, aquela água vem no Mar da Galileia e ela deságua para o Mar Morto. Então sempre tem vida no Mar da Galileia, mas no Mar Morto não tem. Então tudo que entra no Mar Morto morre, perde a vida. E quando nós estamos nessa muralha, protegidos, tudo que entra em nossa vida morre. Isso é muito sério. Essas fortalezas mentais, elas são difíceis de quebrar. São decisões e postura que muitas vezes nós vamos ter que lutar com decisão, porque nós decidimos ser obediente à palavra. Às vezes nós vamos ter que lutar com nós mesmos. Eu estava conversando esses dias com a Elisa sobre isso. Foi o Elisa, às vezes, quando a gente descobre alguma situação, às vezes até uma mudança de comportamento, quando a gente quer quebrar uma maldição, nós vamos ter que insistir, porque aquilo ficou tão enraizado na gente, que aquilo não é mais um murinho, um probleminha. Aquilo já criou uma fortaleza. E às vezes, quando a gente for querer explodir, nós vamos ter que respirar. E nós vamos querer explodir, nós vamos ter que respirar até que aquele comportamento mude. Isso é uma fortaleza. É criado algo em nós com constância. Não é só um tijolinho. Nós já colocamos tantos tijolos que ele já criou uma fortaleza em nós. Em Provérbios 18:1 diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio desejo e insurge contra a verdadeira sabedoria. Gente, isso é muito sério. Quando a gente está criando esse muro e nos protegendo, nós estamos dentro desse muro, nós estamos sozinhos. E nós estamos buscando aquilo que nós queremos. É como se a gente estivesse lutando o tempo inteiro com a nossa alma e com o nosso corpo. Porque o nosso espírito quer uma coisa e a nossa carne quer outra. É como se a gente estivesse o tempo inteiro lutando. Só que quando nós estamos sozinhos, nós estamos buscando o nosso próprio desejo. Porque é fácil viver em comunidade, em comunhão. Gente, eu vivi 25 anos dentro de um ministério. Não foi fácil. Não foi. Mas foi ali que Deus me moldou. Foi ali que eu cresci. E muitas vezes a gente tem vontade de sair. Mas não foi orientado para que a gente pudesse sair. Porque foi ali que nós fomos forjados. Quando a gente se sente ofendido, lá em 2 Timóteo 2, de 24 a 26, diz o seguinte: e um servo do Senhor não deve brigar, mas ser gentil com todos, capaz de ensinar e paciente em humildade, corrigindo os que resistem, na expectativa que Deus lhe conceda arrependimento para conhecerem a verdade e que tornem a si mesmos, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Gente, vou ler de novo o finalzinho, que isso aqui é sério.
conceda, que Deus lhes conceda arrependimento para conhecerem a verdade, que tornem a si mesmo, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Quando a gente olha essa situação, nós estamos cativos, fazendo aquilo que o diabo quer. A gente tem, se não me engano, acho que é o Salmo 91, que fala que a gente está preso ali no laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é exatamente isso, é uma armadilha que cai. Então, quando a gente está aqui presos numa armadilha, dentro do laço do diabo, cuja vontade nós estamos fazendo do diabo. E a gente acha que nós somos o perfeito. O problema é o mundo, né? Nós não temos erro nenhum, é só o mundo, né? Um ou outro não, é todo mundo às vezes. Nós estamos fazendo exatamente o que o diabo quer. Se a gente pudesse imaginar, eu acho que o mundo espiritual é como se a gente estivesse andando com um demônio ao nosso lado, dizendo para a gente, nos manipulando e dizendo exatamente o que fazer. Nós já vivemos uma situação assim, com um sócio que nós tivemos, e foi uma fase bem interessante, onde Deus nos direcionou alguma situação, e nós tivemos uma direção também muito espiritual, também algumas ações que nós vivemos ali. E ele chegou, do nada assim, começou a falar coisas que não eram o que ele estava vivendo. E nós tivemos um direcionamento espiritual de uma pessoa que teve um discernimento, que tinha um espírito com uma capa preta, que tinha uma mordaça na boca. Então, aquele comportamento daquela pessoa não era dele. Era algo que ele estava sendo manipulado por uma situação daquela. Tinha outras coisas que a gente também teve que lidar, tudo, mas nós entendemos também que Deus estava nos moldando naquela situação. Então, quando a gente olha dentro do mundo espiritual, é exatamente isso. Às vezes você não vai estar falando o que você deveria falar, não vai estar se portando da forma que você deveria se portar. Porque você está enlaçada na vontade do diabo. E sabe qual é o problema do engano? Porque nós estamos enganados. Porque se você soubesse que você estaria nesse laço, fazendo o que o diabo quer que você faça, você faria isso? Esse é o problema do engano. Ele é enganoso. A gente acha que a gente está certo, que a gente está correto. E essa armadilha, ela é sutil. Ela não é escancarada. A ofensa, ela vem de uma forma que você, quando se perceber, né? Porque às vezes você vai ter um irmão que vai falar, como nos versículos que nós vimos, que ele vai chamar você, vai te fazer uma orientação, e que você tenha a revelação de se arrepender e voltar. É por isso que a comunidade é importante. Porque é nesse momento que nós vamos estar sendo moldados. Quando a pessoa te chamar a realidade do seu comportamento, da sua ação, que você tem um arrependimento. Mas se você estiver sozinho, isso não vai acontecer. E você vai continuar sob influência. E essa armadilha, ela é sutil. Imagina se eu pego, por exemplo, essa armadilha que a gente coloca na floresta, que ela é uma boca assim, ó, que ela é bem forte, e eu coloco ela à mostra. Você acha que um animal vai passar ali e pisar naquela armadilha? Não vai. Toda armadilha, ela é camuflada. Ela vem revestida de meias verdades. Não foi assim que o diabo fez com Jesus? Com meias verdades? Quando Jesus voltou ali do deserto? Então, às vezes, você vai cair numa armadilha em pequenas coisas, pequenas ofensas. Ele só precisa de uma pequena ofensa para ele poder criar um espaço. Ele não precisa de muito. Nós temos uma situação na Bíblia que um rei queria conquistar Israel. E tudo que ele fazia, Deus revelava a um profeta. E ele não conseguia fazer as coisas. Aí ele pegou um profeta e falou o seguinte: você vai amaldiçoar esse povo. E Deus usou esse profeta para ele nunca amaldiçoar sem dizer palavra. Mas esse profeta disse para esse rei: eu já sei como que você vai fazer esse povo pecar. Você vai orientar o povo a fazer isso, isso, isso. Ele ensinou tudo que afastava o povo de Deus. Ele só precisou fazer o povo pecar para que Deus se afastasse do povo e ele ganhasse a guerra. Vocês acham que isso foi uma estratégia? Com certeza, gente. Aconteceu uma situação em casa.
O Erivelto está bem corrido agora esses últimos tempos, né? Pessoas. E aí, a gente estava conversando. Aliás, mal tendo tempo de conversar, o pouco a gente estava conversando, que é uma correria. Você conversou? Não, gente, nem com o Erivelto estou tendo tempo de conversar, está tão corrido. E aí a gente estava conversando algumas coisas, aquele negócio tudo, e você conversa, eu acho, não deve ser só um privilégio meu, né? Que a gente conversa, eu falo assim, não, você não falou isso comigo, não. Não. Eu falei, eu expliquei, não, você não falou isso comigo. É desse jeito às vezes, né? E aí a gente estava conversando algumas coisas, gente, simples, nada a ver. Aquilo começou a criar uma ofensa no meu coração tão grande. Eu não sou importante. Tá vendo? Tudo que eu falo com ele. Gente, pega a chave. Eu não sou importante, porque tudo que eu falo, ele não presta atenção. Ele não tem tempo para mim. Tá vendo? Gente, são gatilhos. Eu estava orando sobre essa situação, porque aquilo já estava começando a me incomodar, já estava começando a criar já uma situação difícil em mim. E eu comecei a falar com o Espírito Santo, o que está acontecendo? O que é que está rolando aqui? Por que eu estou me sentindo assim? Geralmente, eu sou mais turrona, então assim, não é qualquer coisa que me abala. Né? Me abalar, essas coisas assim, eu não sou muito sentimentalista. E Deus me levou a uma situação que não era exatamente o que nós estávamos vivendo. Era uma situação que eu vivi com meu pai. Porque meu pai, toda vez que eu via o meu pai, que foram raras as vezes que eu via meu pai dentro da minha infância, quando ele via, ele chegava e falava, ele aparecia, primeiro que eu já não reconhecia ele, que ele vinha totalmente diferente. E aí ele falava assim, não, minha filha, eu vou vir te ver, eu vou não sei o quê. E aquilo criava uma expectativa em mim. E ele não aparecia de novo. E aí frustração. Aí quando ele aparecia, sei lá, quantos anos depois, a mesma coisa, a gente com aquela expectativa. Então, aquilo em mim criou uma situação que eu não posso acreditar, às vezes, no homem. Porque o meu esposo representa essa figura. Porque toda vez que eu esperava no meu pai essa situação, eu fui desapontada. Quando Deus me mostrou isso, eu falei assim, tem nada a ver no meu casamento, não tem nada a ver com o pobre coitado do Erivelto. Né? Tadinho dos homens, de vez em quando ele sofre, bem de vez em quando. E eu pedi perdão para Deus, falei, pai, eu quero pedir perdão por esse sentimento. Liberei perdão para meu pai, já liberei diversas vezes, outras coisas, mas Deus, à medida que Ele vai trabalhando, a gente vai conversando. E eu entendi que eu estava caindo numa armadilha. Gente, sutil, negócio idiota. Comunicação, tempo. Então não foi algo que você chega e fala assim, nossa, foi a ofensa. Se eu não tivesse entendido, Deus não tivesse me mostrado aquilo, com certeza estava criando uma fortaleza no meu relacionamento. Aí ali ia ser ladeira abaixo, né? Que é assim, uma coisa puxa a outra. E ali eu consegui entender, por isso que é importante a gente poder estar muito perto do Senhor, para que Ele possa revelar conosco o que é que está nos causando, qual é a raiz de algumas ofensas. Muitas vezes, situações que nós estamos vivendo, ela é reflexo de alguma coisa do passado que ainda não foi curada. Algumas pessoas dizem que quando a gente tem filho, a gente descobre quem nós somos, porque geralmente no desenvolvimento dessa criança, nós somos confrontados com aquilo que nós vivemos na nossa infância. É difícil, não é fácil não, só Jesus na causa. E lá em Mateus 24, Jesus fala também sobre os últimos dias. E eles estavam conversando lá em Mateus 24, 10, diz o seguinte, nesse tempo, muitos ficaram escandalizados. Gente, não é pouco, não é mais ou menos, não é alguns, muitos ficaram escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. É parecido com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós temos visto isso, a iniquidade se multiplicar. E aqui a gente consegue perceber uma progressão. A ofensa que leva à traição e que leva ao ódio. Então, às vezes, você começa a ficar ofendidinho e quando você vê, você já está maquinando uma traição, porque a traição é a quebra da aliança. É a quebra daquilo que o vínculo que você tinha. Por que Deus considera a idolatria como uma traição, como um adultério? Porque é uma traição
quebra de aliança à idolatria. Por isso que Deus abomina a questão do adultério. A Bíblia é clara: quem odeia seu irmão é um assassino. Está lá em 1 João 3, de 14 e 15. Ah, Fabrícia, mas aí, não. Eu não odeio meu irmão. Na época, odiar é muito forte essa questão. Porque assim, nós podemos entender que existe dois tipos de comportamento às vezes aqui. Existe aquele ódio, que você conversa com a pessoa, é claro o ódio, né? Você sente aquela raiva, aquele sentimento, a pessoa quer conversar com você, ela já quer pular no pescoço de alguém. Tem sentimentos de ódio que é fácil a gente perceber assim, não tem? Mas tem ódio que ele é mascarado, ele é silencioso. E Deus conhece o nosso coração. Tem uma história na Bíblia que fala sobre isso, que é sobre Absalão, o filho de Davi. Eu conto bem rapidinho. Davi teve não sei quantos filhos. E ele teve uma filha muito bonita. Um dos filhos desejou essa filha. Ele abusou dessa filha. E esse irmão, Absalão, ele ficou indignado com a situação. E na época ele esperou que Davi resolvesse essa situação. Mas Davi não resolveu aquilo. E aí Absalão ficou ofendido. Porque Davi não fez o que deveria ter feito. Aí a gente precisa entender um pouco mais da história para entender por que Davi não agiu naquela situação. E ele começou a criar no coração dele uma ofensa muito grande. E ele começou a maquinar uma traição. A história conta que Absalão começou a desviar a atenção do povo de Davi. E ele começou a criar uma situação de vingança contra o irmão. Davi nem suspeitava que ele estava com a vingança contra o irmão. Até o ponto que ele vinga a morte, ele vinga essa situação da irmã e mata esse outro irmão. E ninguém percebia, porque foi sutil. Ele estava no coração dele, ele maquinou tudo aquilo, foi um crescente. Então, às vezes, no nosso coração, nós estamos começando aí nesse crescente, não estamos percebendo. Em 1 Coríntios 3, de 4 a 8, diz que o amor de Deus é a força mais poderosa. Porque Jesus não tem amor, Jesus é o amor. E o amor lança fora todo medo. O amor que vai nos conduzir a essa situação é entender quem é Deus, para que a gente realmente consiga liberar essa situação. Quando a gente tem essas expectativas com as pessoas, porque essa questão de ofensa, geralmente ela vem com as pessoas que nós estamos próximas, não é isso? Você geralmente tem expectativa com desconhecido? Não, dificilmente, né? E quando a gente tem essa expectativa com o próximo, às vezes a gente está, por exemplo, vamos ver aqui, quando a gente recém-convertido, a gente chega, né, nós vimos muitas pessoas voltando do encontro, mulheres, homens, nós vamos voltando do encontro, cheio de animado, nossa, eu preciso falar de Jesus para a pessoa, e chega aqui cheio de amor, cheio de expectativa, cheio de coisa, nós vamos avançar, vamos estar junto, pastor, é isso, aquilo, outro. E aí as pessoas vão caminhando, vão andando, de repente começa uma situaçãozinha aqui, uma coisinha ali, não foi muito bem, eu não fui convidado para fazer isso, eu não fui fazer aquilo, outro, qualquer que seja a situação. E aí a gente começa a dar uma afastadinha. Aquele amor, aquele primeiro amor, já não é o mesmo. A gente já não está mais cheio de alegria, a gente já está com a expectativa já meio assim, né? E aí a gente começa a ter aquela situação que alguém nos fere, né? E aí a gente já começa a ficar cheio de poréns com todas as vias, né? Em Salmo 55, 12, 14, diz o seguinte, o que Davi está dizendo aqui? Pois não é um inimigo que me afronta, porque eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, porque dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu, igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto andávamos, nos entretínhamos e íamos à comunhão à casa de Deus. Quando Davi está se colocando essa situação, ele está se... Gente, é muito claro isso aqui. A expectativa, a frustração que ele teve dessa situação é porque essa traição não foi feita com desconhecido. Gente, é um amigo, era íntimo.
Era alguém muito próxima. Eles andavam juntos. E eles iam aonde? À casa de Deus. Então ele está falando entre nós aqui, ó. Somos nós, é o nosso núcleo. Não somos nós com descrente, que também às vezes acontece. Mas somos entre nós. Eu estou falando um pouquinho mais direcionado ao nosso meio como igreja, mas, gente, isso aqui nós podemos levar para todas as nossas áreas. Conjugal, trabalho, amigos. Aqui Davi está falando que era uma pessoa próxima, que ele fala que poderia ser qualquer um, que eu suportaria. Mas é você que está perto de mim. Então, o que machuca é aquele que está mais perto da gente. A expectativa que nós temos sobre as pessoas possibilita a ofensa ser maior ou não, quando a gente tem essa situação. E aí a gente vê crente dizendo o seguinte: não, eu vou sair da igreja, porque o mundo é muito melhor. Não, quando eu estava no mundo, né, eu já ouvi muito isso aí, né, 25 anos na mesma igreja, já ouvi muito essa situação. Eu vou sair, porque não sei o quê, porque fulano, porque ciclano. Eu falo com o Erivelto o seguinte, falei, bem, toda vez que alguém saía da igreja, a gente estava seguindo as mídias sociais, eu deixava de seguir a pessoa. Erivelto, eu continuo seguindo. Eu não dou conta. Eu não dou conta, porque a pessoa está ofendida, então ela vai começar a falar um monte de coisa, né? É igual quando você separa, né? Aí você vê o marido postando uma coisa nas mídias sociais, você vê a mulher postando a outra, né? Então é difícil. Então eu falei assim, eu deixo de seguir. Eu deixo, sabe por quê? Eu não quero tomar partido, eu não quero me envolver e começar a ver aquela situação e eu me julgar exatamente com aquilo. Então, sim, eu prefiro não me envolver, eu desconecto, ok, a pessoa vai ver a realidade dela, as consequências ou o fruto daquilo que ela colheu, positivo ou não. Eu não quero, eu decido não seguir mais aquela pessoa. Porque eu não quero fazer parte do que está acontecendo na vida das pessoas com relação a isso. Eu tenho uma aliança e essa aliança para mim ela é muito mais forte. Quando nós estamos dentro da igreja, nós temos uma expectativa. Às vezes nós temos uma expectativa com o mundo, que é a altura dessa mesinha aqui, uma expectativa baixa. As pessoas já estão perdidas, já não conhecem Jesus, já estão, né, cheias de problemas. Só que dentro da igreja, eu tenho uma expectativa um pouco mais alta. Eu espero que o meu irmão consiga atender a minha expectativa maior, que ele seja melhor, que ele seja mais santo, né? Eu espero que o meu marido, a minha esposa, né, porque já está dentro de casa também, né, entenda o que está dentro da minha cabeça. Às vezes eu nem comunico, mas eu quero que ele entenda às vezes o que está dentro da minha cabeça, né, porque às vezes tem esse problema. O pastor, então, da igreja, eu não vou nem falar, a expectativa fica aqui em cima, né? O pastor tem que ser santo, arrebatado, purificado, porque senão está lascado, né? Não, a expectativa vai só subindo o nível. E aí, vamos colocar uma situação. Eu preciso, sei lá, de $50. E aí eu chego numa situação, a pessoa que está lá no mundo, no meu trabalho, que não conhece Jesus, me deu $50. E eu passando para aquela situação, as pessoas na igreja, às vezes até me dão os mesmos 50. Às vezes vai chegar para o coleguinha ali o irmão, e ele vai dar os 50, igual o mundo deu. Mas a expectativa dele estava muito mais alta. Então, se ele deu só 50, ele falou assim, não, mas peraí, meu irmão está andando comigo, né? Ele sabe da minha realidade, podia ter me dado mais. Poxa, o pastor sabe da minha realidade. Por que ele não foi lá na minha casa me dar os 50? Né? Porque isso é um absurdo. Sabe que eu não tenho condições. Então, as expectativas, é a lente. Qual é a lente, às vezes, que você coloca sobre as pessoas? Porque as ofensas vêm exatamente pela expectativa, que o mundo eu já não espero nada. Mas dentro da igreja a gente tem uma percepção, e não somos só nós. O mundo olha a gente dessa forma. Nós não podemos errar nunca, né? Nós temos que ser santo puro flutuando, né? Com uma argolinha na cabeça o tempo inteiro lá fora no mundo, né? É desse jeito. Então as nossas expectativas, o olhar, a minha lente está como? Então as ofensas elas vão vir conforme nós estamos realmente com a expectativa. E nós temos, às vezes, dentro da igreja, 2 tipos de pessoas. Aquelas que pensam que foram maltratadas, né?
Porque nós temos essas que pensam que foram maltratadas, mas receberam informações imprecisas ou estão discernindo a situação de forma imprecisa. E nós temos aquela que realmente foi ofendida. Porque nós temos. Ninguém aqui é santo. Nós estamos aqui dentro porque nós estamos buscando mais e mais de Deus. Então, infelizmente, vai acontecer esse tipo de problema. Quando a gente fala sobre essa primeira pessoa que ela acha que ela foi maltratada ou que ela tem essa informação imprecisa, o perigo da fofoca ela é devastadora. Na Bíblia, nós temos um versículo que fala o seguinte, que Deus odeia 6 coisas. Ele vai descrever quais são as 6 coisas. Mas ele fala que a 7ª ele abomina. Quem sabe quem é a 7ª coisa? Fala alto quem falou aí, não precisa ficar com vergonha. Veio daqui, ó, tá vendo? Veio desse lado, tá vendo? Eu tô falando, esse lado tem alguma coisa. Ah, tá vendo? É por isso, veio daquele lado, tá vendo? Qual é, irmã Leni? Tem como, tá vendo? Na próxima vocês sentam ali, tá? Exatamente. Deus abomina quem cria contenda. Gente, ele abomina. Ele deixa claro sobre isso. E a contenda, ela é aquela fofoquinha. Eu falo o seguinte, eu estou conversando com alguém, é por isso que eu já não gosto de seguir as pessoas na mídia depois, né? Porque eles vão começar as conversas, as coisas. Eu estou com uma pessoa, chama aqui, por exemplo, a Débora, chama a Débora aqui, porque eu falo o seguinte, miséria adora companhia. Se a miséria ficasse sozinha, não ia ter tanto problema. A miséria adora uma companhia. Então, eu nunca vou ter os meus problemas só para mim, né? Eu sempre vou chamar mais alguém. Aí eu vou chamar a Débora. Eu falo assim, Débora, você viu a roupa da pastora? Estava cavada hoje, justa, apertadinha. Aí a Débora, uai, nem prestei atenção. Uai, verdade. Gente, aí começa. Nunca, né, pastor? Aí ela começa, é verdade. Pastora, toda vez vem sensual mesmo para a igreja. Gente, o que está acontecendo nesse momento? Entenda no mundo espiritual que quando eu chamo uma pessoa para fazer uma conversa, é como se no mundo espiritual o diabo estivesse colocando para a gente, assim, na nossa mão, um copinho de veneno. Ele coloca na nossa mão um copinho de veneno e as duas começam a beber esse veneno. Aqui é só uma água. E a gente começa a beber esse veneno, achando que nós estamos falando do outro, mas nós estamos morrendo, que nós estamos fazendo a nossa justiça, mas quem está morrendo somos nós. A Bíblia lá em Mateus 7,15 diz o seguinte, que nós teríamos muitos profetas disfarçados de ovelhas. Se ele está dizendo que seriam muitos profetas disfarçados de ovelha, a Bíblia diz, ele está dizendo que são pastores aqui disfarçados de ovelha? São profetas, todos nós podemos profetizar. Profetizar também é dizer a palavra de Deus. Se eles estão disfarçados de ovelha, eles estão aonde? Quem são as ovelhas? Exatamente, nós somos as ovelhas. Então, muitas vezes, vai ter aquele que vai estar disfarçadinho de ovelha no nosso meio, no nosso rebanho. E o problema é que o lobo anda sozinho. Ele anda sempre em bando. É o tal da miséria. Então, muitas vezes vai ter aquele coleguinha seu sentado no banco, disfarçadinho de ovelha. Você viu fulaninha? Você viu o que ela fez? Ou você viu o que ela deixou de fazer? Porque também às vezes é assim, né? Ou se fez de mais ou se fez de menos. A gente às vezes fica ofendido. E aí, ele vai colocar, gente, a Bíblia não fala que são pastores disfarçados em pele de ovelhas, que vai ter. Ele fala que somos nós, é muito mais o rebanho entre a gente, criando a contenda, criando o problema. Então nós devemos tomar cuidado com aquele que está perto. Porque é aí que está às vezes o perigo. Não são todos que nós devemos andar. Nós devemos estar sempre atentos. Quando a pessoa chegar e começar a falar uma coisa, gente,
Quando uma pessoa começar a conversar com você, para você identificar se aquilo vai dar ruim ou não, começa a pensar no seguinte: tudo que vem de Deus, a gente vê que ela é boa, agradável e perfeito. Se a conversa estiver nesse nível, você fica junto. Se a conversa não estiver sendo boa, perfeita, agradável aos olhos de Deus, dá um jeito de sair. Já corta a conversa. Ou, Débora, a pastora, chega aqui um pouquinho. Acho que a gente precisa conversar junto aqui, ó, na hora. Chama a terceira pessoa para conversar. Quero ver se não resolve o problema, né? Para ver se é isso mesmo ou não, tá? Então, gente, cuidado com a lente que nós estamos julgando. Nós devemos tomar muito cuidado. Porque, às vezes, a gente vai estar julgando uma pessoa. Quando a gente olha e vê Jesus chegou a julgar os fariseus. Ele falou para os fariseus: raça de víboras. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: Jesus morreu por eles? Sim, ele morreu por todos. Então, quando você estiver julgando alguém, quando você acha que você foi ofendido, você olha o seguinte: eu morreria por essa pessoa que me ofendeu? Se você não morreria por essa pessoa que te ofendeu, a sua lente está distorcida. Nós devemos olhar para Jesus. Aí nós vamos agora para a segunda classificação das pessoas aqui. Aquelas que foram ofendidas. Ah, não, Fabrício, essa foi maltratada, essa tem direito, essa está com toda a razão. Aí, eu quero conversar com vocês aqui sobre a história de José. Todo mundo conhece a história de José? Vou fazer um resumão, tá? Para a gente poder ver a história de José aqui. José foi um dos filhos de Isaac. Ele foi o penúltimo filho de Isaac. Ele nasceu da mulher que ele amava. Então, ele tinha um chamego com o filho. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Mães, né? Não, a gente ama todo mundo igual. Cuidado, né? A gente realmente ama todo mundo igual. Jacó. Obrigada, Luana. Gente, é aquele lado, eu estou falando, vocês estão vendo? E aí ele amava José. E os irmãos sempre tiveram ciúmes de José, porque era muito descarado. Jacó fez uma bata para José vermelha, a coisa mais linda. E os filhos já não estavam gostando daquilo, os irmãos. Um dia eles estavam no pasto. Jacó fala para José: vai lá ver como estão seus irmãos, leva comida para eles. José, quando estava chegando, uns dias antes, voltar na história. Um tempo antes, José tem um sonho. E nesse sonho ele vê 11 ou 12 feixes, se não me engano, se curvando sobre ele. E aí ele pega e conta para os irmãos. Eu tive um sonho onde 11 feixes, acho que foram 11, porque eu acho que como que chama o irmão mais novo? Benjamim não tinha nascido ainda. Não, já tinha nascido. Se curvava sobre eles. Aí os irmãos falaram para ele o seguinte: falei, não, você está doido? Nós vamos nos curvar sobre você? Que história que é essa? Que sonho é esse? Beleza, passou um tempo, José teve outro sonho. Não só os feixes, mas como o sol e a lua também se curvavam para ele. Aí os irmãos ficaram indignados. Então, agora está querendo dizer que além da gente, os nossos pais também vão se curvar, vão servir a você? Não, esse menino está atrevido mesmo, né? Ele está achando que ele é quem? Então eles já estavam, gente, a ofensa já tinha instalado, né? Lembra da crescente? Quando José aparece no campo para ver os irmãos, eles começam a pensar numa vingança. Eles começam a ver o que nós vamos fazer com aquilo. E aí eles começam a tramar. Então agora nós vamos matar José. E meu pai não vai nem saber o que aconteceu. Só que um dos irmãos falou para ele assim: não, nós não vamos matar José. Vamos fazer o seguinte, vamos vender José. Porque se a gente mata, a gente não vai ganhar nada. Se a gente vende, a gente ainda ganha uma coisa, já mata 2 coelhos com a cajadada, né? E já resolve aqui o problema. Lembra que nós conversamos? Aquele que se isola, ele busca interesse para si. Então, gente, olha como a história conecta com as coisas. Eles queriam interesse para si.
eles já começaram a maquinar o mal, já estavam com ódio no coração, já pensando na morte de José. A história conta que José foi vendido, foi levado para o Egito como escravo, ficou alguns anos cuidando na casa de Potifar. Depois, ele se desviou do mal ali dentro da casa de Potifar, foi levado prisioneiro, ficou ali alguns anos dentro da prisão. Quando a gente olha essa história, nós podemos ver o seguinte: José em nenhum momento ele murmurou. A história na Bíblia não vai contar nenhum ponto que José reclamou, muito pelo contrário. Ele foi fiel em tudo que ele fez, ele foi exatamente aquilo que o senhor falou, pastor. Ele fez com excelência em tudo aquilo que ele foi colocado. Porque ele tinha convicção de um propósito que ele tinha. E quando a gente olha essa situação de José, primeiro a gente pode aprender o seguinte: sonhos a gente não conta para qualquer um. Não é todo mundo que vai estar disposto a sonhar conosco os nossos sonhos, que Deus às vezes está nos dando. E José foi fiel até o fim, em todo o tempo. E nós vemos na história, José passa 2 anos na prisão. Gente, a prisão antigamente, ela tinha 1,5 metro. Era no subsolo, não é igual a prisão hoje, aqui nos Estados Unidos, isso aqui é um clube social, a prisão de hoje. Antigamente o negócio era sério, ele ficava preso pelos pés, às vezes pelas mãos, não tinha alimento, eles mal viam o sol. José ficou 2 anos ali. E ele ainda foi destacado dentro da prisão, fazendo o melhor dele. Quando ele estava para se tornar o segundo dentro da hierarquia do Egito, ele passou esses 2 anos na prisão. Davi, quando ele teve a situação também que ele foi provado, antes de Saul morrer, na noite que Saul foi assassinado, a família de Davi foi presa, foi levada cativa. Muitas vezes, antes da gente ter o nosso propósito revelado, nós vamos passar por uma provação muito forte. Nós vamos ter o nosso coração testado. Você acha que durante esses anos todos, José, passando pelo que ele passou, ele não teve o caráter dele sendo testado? Vocês acham que Davi não teve o caráter dele sendo testado também? Quando Davi viu a família dele cativa, ele buscou em Deus. A história conta que ele buscou em Deus. Os próprios homens que estavam andando com Davi queriam matar Davi. Mas ele buscou em Deus. José também buscou em Deus. Vocês acham que Golias veio para derrotar Davi? Golias veio para revelar Davi. Então, às vezes, você vai passar por uma situação que veio para poder testar o seu caráter. Sabe uma pessoa que não teve o caráter testado na Bíblia e deu ruim? Saul. Saul, quando ele foi ungido rei, rapidamente ele subiu ao trono. E logo ele mudou o coração. Então, algumas provas, algumas situações, você está sendo testada para que você tenha um caráter moldado. E você vai ter o seu caráter moldado aqui, no nosso meio. É no meio da sua família. É na sua família com seu esposo. Às vezes é naquele trabalho que Deus te colocou por um determinado tempo. Porque senão, estar sozinho, a gente não molda caráter estando sozinho. Isolado. Quem é que vai me chamar a atenção? Quem vai me trazer a revelação de que eu preciso realmente mudar, de que eu preciso perdoar? Então, quando a gente olha para José, nós podemos olhar para o seguinte: o nosso mimimi, ele é igual de José? Eu estava conversando com a Elisa também, a gente tem um tempo, às vezes, que a gente está andando juntas. Fala, Elisa, esses dias eu estava indo para um encontro dos homens, fui buscar um homem lá em Orlando. Aí ele estava contando da vida dura dele, financeira. Ele está que fala, eu já, né? Minha paciência já é bem curta. Aí eu falei para ele, mas deixa eu te falar aqui um negócio. Alguém na sua família foi preso? Não. Você morreu alguém na sua família? Não. Tá alguém com morte na família, assim, um câncer, um negócio? Não, tá todo mundo bem. Ah, então o seu problema foi financeiro. Ah, então tá. Então peraí, você está chorando porque a sua história não chegou nem perto de Jó, não passou nem perto da de José, e você está com esse mimimi todo? Assim, antes de você olhar para si, porque às vezes a gente fica também cheio de vitimismo, né? A gente está cheio de vitimismo. Eu gosto de falar o seguinte: olha para uma história que vai te trazer uma perspectiva diferente do seu olhar. Se você olhar para José, gente, você acha que Deus colocou essas histórias pesadas, é para a gente ficar com vitimismo?
Não onde nós estamos? Quando você olha para José e fala, cara, esse homem passou o que ele passou e segurou firme. Jó perdeu a família, perdeu tudo e segurou firme. E eu estou com esse mimimi todo, porque meu irmão nhenhenhé comigo. Porque minha irmã nhenhenhé comigo. Porque eu perdi a minha empresa e estou falido. Então, gente, mesmo que genuinamente você tenha sido maltratado aqui dentro, você tem um espelho. Nós temos histórias e histórias dentro da Bíblia que nos mostram pessoas que não se olharam para si com vitimismo e mudaram a história. E a gente tem algumas lições para poder aprender aqui. Ninguém pode tirar de você a vontade de Deus, exceto você mesmo. Vocês acham que quando, por exemplo, José foi vendido para os irmãos, vocês acham que Jesus chegou assim para Deus e falou o seguinte: pai, não, você viu isso aqui que aconteceu agora? José foi preso. Cadê aquele sonho, todo aquele projeto que nós tínhamos para José? Pai, ai meu Deus do céu, pai, o que nós vamos fazer agora? Você acha que foi isso que aconteceu no céu? Você acha que tudo não estava tendo um propósito? Gente, nada foge do controle, do domínio de Deus. E quando nós estamos achando que o outro poderia fazer melhor, que o outro poderia fazer uma coisa, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos sentando no lugar de Deus e falando assim: peraí, Deus, só um pouquinho, você não sabe o que você está fazendo? Eu, no seu lugar, faria assim. Nós queremos sentar e julgar. Porque nós queremos a nossa justiça. Então nada foge do controle de Deus. Só nós mesmos podemos tirar o propósito de Deus na nossa vida. Nada, nada. Tudo que acontece de bom e de ruim na nossa vida há um propósito. E a reclamação é um insulto ao caráter de Deus. Achando que ele não está fazendo o que ele deveria fazer. Né? E o ataque vem sempre antes da colheita. Nós vemos aqui José, Davi. Né? Antes deles escolherem, eles tiveram um ataque muito forte. Porque se eles não permanecessem ali fiel, eles não tinham colhido o que eles escolheram. Então, se você está passando por uma situação, eu estava refletindo um pouco sobre a história da pastora Tati, sexta-feira. Ela já tinha compartilhado comigo na época algumas coisas. E às vezes a gente não entende por algum caminho que nós estamos passando. Você acha que hoje a gente lê na história, é fácil você entender a história de José? É fácil a gente entender a história de Jó? Mas quando você está no meio do furacão, quando a gente estava no meio do furacão lá com a empresa, o nosso sócio surtando com essa situação, vocês acham que foi fácil? Nós buscamos muito em Deus para que a gente pudesse entender de que forma que nós deveríamos conduzir algumas situações. Porque Deus estava nos moldando ali naquela situação que nós estávamos vivendo. E com vocês não vai ser diferente. E quando nós estamos numa armadilha, preso dentro de uma armadilha dessa, a Bíblia fala o seguinte: se algo te impede de ir para o céu, arranque o seu olho, corte a sua mão. Se você está vendo pornografia, aquilo está te levando para o céu, arranca seu olho. É melhor você entrar no céu sem o olho do que ser para o inferno com os dois. Então, se você está numa armadilha, preso, aprisionado, com as suas pernas, ele aprisionado sem conseguir sair, porque você está ofendido com algo pequeno, é melhor você arrancar as pernas, sair dessa armadilha, mas ser salvo. Porque quando você está ofendido, você não está liberando perdão. E se você retém esse perdão, você não recebe o perdão de Deus, é muito simples. É recíproco. Nós precisamos entender que essa ofensa é uma isca que Satanás está colocando na nossa vida. E ele tem muito mais para você do que a gente pode pensar e imaginar nesse momento. Muitas coisas a gente só vai entender no futuro. Mas você tem que ter um discernimento, começar a buscar a Deus aquilo que te causou uma ofensa. Às vezes tem ofensas lá atrás, lá de trás, do seu pai, como foi comigo, que você nem acha, não, nem foi tanto assim. Mas você vai começar a descobrir por que algumas coisas têm um padrão. Eu falo com as pessoas o seguinte: começou a ter algo sempre assim demais, existe um padrão. Se eu sempre estou ofendida com alguma situação específica,
eu nunca me sinto importante. Porque meu pai criou essa situação. Eu comecei a ver as pessoas com uma lente da forma que eu coloquei aquilo no meu pai. Então, se existe um padrão parecido com você, existe algo lá atrás que você precisa liberar um perdão. Se existe algo que sempre está batendo na mesma tecla, que você está ofendido com alguma situação, existe algo que está acontecendo. Nós precisamos nos revisitar todos os dias nós temos ofensa. Deus fala, é inevitável que elas venham. E é por dia. Nós temos que fazer 7 vezes. Se a gente não perdoar hoje, é um tijolo. Se a gente não perdoar amanhã, é mais um tijolo. Quando a gente não perdoar, a gente já está preso dentro de uma muralha. Eu quero que vocês baixem a cabeça agora. Vamos perguntar para o Espírito Santo. Se vocês têm alguma ofensa, se existe alguma armadilha que você caiu, que você pegou aquela isca e você está preso. Existe algo que tem algum padrão na sua vida? Algo que aconteceu há alguns anos na sua casa? Algo que aconteceu ontem, aconteceu hoje? Alguma coisa com seu irmão aqui dentro da igreja? A Bíblia fala que quando a gente vier entregar o nosso dízimo, que se a gente souber que o nosso irmão tem alguma coisa contra a gente, não é a gente contra o nosso irmão, é que se ele tiver alguma coisa contra nós que devemos chegar nele. Então, se você tem algo que precisa da revelação de Deus, converse agora com ele. Você vai ter um tempo de conversar com o Espírito Santo. Fale, Espírito Santo, me traga à memória aquilo que tem me afastado da sua presença. Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Aquilo que tem te afastado da presença dele, nada pode ser maior do que a sua intimidade com ele. Nada pode ser maior do que aquilo que ele tem para você. Isso não pode te prender. Decida liberar isso. A saída é perdoar. É liberar perdão. É se render à obediência em Cristo. Isso é uma obediência. Nós temos, gente, Fabrícia, mas eu não sinto. Você não tem que sentir nada. Nesse primeiro momento você só tem que crer, acreditar naquilo que a palavra diz. O sentimento ela vai vir depois, quando você começar a orar. É uma decisão. Amar é uma decisão, não é um sentimento. Libera perdão hoje. Se você acha que você tem uma ofensa, que fala, Fabrícia, essa ofensa está tão difícil. Eu não consigo sozinho, é difícil demais para mim. Se você precisa de uma ajuda, eu quero te convidar, vem aqui para frente, que nós vamos orar com você.
Se para você não tem sido difícil, não tem problema. É você e Deus. Mas tome uma decisão. Vamos levantar. Eu quero orar para a gente poder encerrar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que essa palavra entre, Senhor, de forma profunda no coração de cada um aqui. Que essa semente, Pai, crie raiz, Pai, uma raiz profunda. De forma que a gente possa entender, Pai, que nada possa nos separar do Teu amor. Nada. Nenhuma ofensa. Nenhum pecado. Pai, em nome de Jesus, Pai. Que as pessoas voltem para casa e o Senhor traga o discernimento para essas pessoas de algo, Pai, que tem prendido essas pessoas e te afastado da sua comunhão. Pai, que tudo aquele propósito que o Senhor tem para cada um aqui, Pai, cumpra na vida deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nada impeça, Pai, aquilo que o Senhor desenhou para nós, antes mesmo, Senhor, de sermos gerados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nenhuma armadilha forjada será fortalecida em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ver, Pai, na nossa geração, Pai, na nossa geração futura, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda armadilha forjada, toda mentira forjada do diabo, Senhor, contra aquelas pequenas coisas, Pai, que nós achamos, Pai, que aquilo é o que nós tínhamos razão, Pai. E que a gente tome uma decisão de caminharmos juntos. Para que a gente tenha a oportunidade de crescer em comunidade, em comunhão. Pai, que nós não sejamos uma presa fácil, Pai, para o devorador. Porque quando nós nos isolamos, Pai, nós nos tornamos uma presa fácil. Mas juntos, unidos em corpo, Pai, com o Senhor, nós somos mais fortes. Em nome de Jesus, Pai. Queremos te entregar, Senhor, o nosso culto, Pai, a nossa vida para o Senhor, Pai, que sem o Senhor, Pai, nós não podemos fazer nada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pelo teu infinito amor, Pai, sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Fale com o Senhor. Dai-me um coração igual ao teu, Senhor. Me dá um coração parecido com o teu, igualzinho ao teu, Senhor. Assim eu vou ver as coisas da forma que o Senhor vê. Assim eu vou enxergar da forma que o Senhor enxerga. Eu vou entender. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Amém. Amém. Irmãos,